O Evangelho do Dia, com o Padre Cláudio Roberto. Traz a verdade e ilumina nossa vida. Olá, ouvintes da Rádio Educadora do Maranhão, povo de Deus, devotos e devotas de São José de Ribamar, equipe educadora conosco sempre evangelizando. Saudações carinhosas diretamente do nosso santuário para todos. Vamos ler e explicar o Santo Evangelho. São Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, neste trecho do Evangelho de São Marcos, primeiramente quero destacar que Jesus é um homem que vai à sinagoga, o lugar da palavra, da oração, da reflexão, o lugar do encontro com Deus. Todo bom judeu, no dia de sábado, ia à sinagoga para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a reflexão, para partilhá-la com os irmãos. Jesus é um homem da palavra. Ele vai de povoado em povoado anunciando a boa nova do reino de Deus. Ele vai às casas, ele vai às praças públicas, ele vai à sinagoga. Jesus é alguém que anuncia e vive a palavra. A palavra de Deus deve, portanto, ocupar um importante destaque, um importante lugar na nossa vida. Deve nortear a nossa vida e todas as nossas decisões. O segundo aspecto importante que quero destacar: Jesus é alguém que se compadece das dores humanas. Ao chegar à sinagoga, viu um homem da mão seca. Aquele homem tinha fé, estava na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, que tem um coração compassivo, Jesus que reflete a misericórdia, o perdão de Deus, Jesus o chamou: vem para o meio. E o homem veio. Este chamado quer ser primeiramente uma inclusão. Aquele homem que está sentado à parte, que tem um defeito físico, e para todos os judeus, ter defeitos físicos ou doenças graves significava estar desprezado por Deus. Todo aquele que tinha doença grave ou defeito físico, os judeus acreditavam que Deus o estava punindo. Mas Jesus mostra que não é assim. Jesus é Deus no meio do povo. Ele chama aquele homem da mão seca e diz: vem para o meio. O homem veio. Jesus mandou que ele estendesse a mão e ele ficou curado. Aí no gesto de Jesus, a inclusão, a misericórdia, a cura. No gesto de Jesus nós vemos que Deus não é indiferente às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Que Deus não quer a marginalização, o desprezo de uns para com os outros. Deus quer incluir, quer salvar. E Jesus é o rosto misericordioso, o rosto paterno, o rosto bondoso de Deus. É o segundo aspecto do texto que quero destacar. O terceiro aspecto é que fariseus e herodianos, fariseus e doutores da lei, estão na sinagoga. E eles são inimigos de Jesus. Eles não aceitam que Jesus faça milagres, que Jesus fale em nome de Deus, que Jesus seja Deus no meio do povo. Eles têm ciúme, eles têm inveja, eles têm ódio de Jesus.
Então, percebendo que Jesus em dia de sábado faz aquele milagre, eles buscam razões para acusá-lo, para levá-lo à morte. Eles não olham o milagre como sinal de Deus. Ninguém podia fazer um milagre daquele se Deus não estivesse com ele. Eles não olham para o sinal, não olham para o milagre. Eles não olham para a compaixão de Jesus para com aquele homem. Eles não olham para a misericórdia de Deus. Eles olham para a lei. É preciso guardar o sábado. Então Jesus pergunta. Antes de realizar o milagre, Jesus lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Porque Jesus sabia de suas intenções. Jesus sabia que eles estavam julgando de forma negativa. Jesus sabia que eles queriam condená-lo à morte. E sabiam que eles eram legalistas, se apegavam à letra da lei e não ao espírito, não ao sentido. Pois a lei de Deus deve nos levar ao encontro, à caridade, ao perdão. A lei de Deus não deve ser simplesmente o cumprimento de rubricas, mas a realização da misericórdia, do perdão e da bondade. É o que Jesus realiza naquele dia de sábado. Então, fariseus e herodianos viram que Jesus fizera um milagre em dia de sábado. Não reconheceram a bondade de Deus, o gesto de Deus em Jesus. E o texto diz, saíram dali e começaram a tramar uma forma de levá-lo à morte. Qual é a nossa atitude diante dos pobres, dos marginalizados, dos infelizes? Qual é a nossa atitude diante das pastorais da igreja, diante do esforço da igreja para ajudar quem sofre? Qual é a nossa atitude diante da palavra de Deus, diante do gesto de Jesus, que rompe barreiras, que não é legalista, que não é rubricista, mas que abre o coração para o pobre, o pequeno, o sofredor? Qual é a nossa atitude? Nós devemos seguir os passos de Jesus. E nós também devemos nos engajar no caminho de Jesus, que é o caminho da acolhida, o caminho da misericórdia, o caminho da mão estendida, o caminho da bondade. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimado irmão, devoto, colaborador, evangelizador de São José de Ribamar, continuamos contando com as suas orações, com a sua interação e com a sua ajuda, para que a palavra de Deus e a devoção a São José de Ribamar chegue a muitos lares, a muitos corações. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José de Ribamar, padroeiro do Maranhão, rogai por nós. Tua palavra é como fogo. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Cláudio Roberto.